Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Já ouvimos uma reflexão da palavra de Deus, uma mensagem do Senhor ao nosso coração. Vamos continuar ouvindo o que Deus tem para falar ainda hoje. Diz assim o texto: ouvi, Senhor, a tua palavra, e eu temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Como o irmão André aqui disse, né? Esse irmão aspirante, que não é perfeição, não é porque somos bons, mas é a graça. Por isso que o profeta disse, né, irmãos? Lembra-te da misericórdia. Não lembra dos meus pecados, não. Não lembra das minhas falhas, não. Lembra das tuas misericórdias. E o tema de hoje é: aviva, ó Senhor, a tua obra. E o nosso objetivo hoje é compreender o que é o avivamento, o que é avivamento e como posso me envolver com ele. O que é avivamento e como eu posso me envolver com ele. Não adianta eu saber o que eu tenho que fazer se eu não faço. Não adianta. Quando falamos em avivamento, irmãos, a primeira coisa que costuma vir à nossa mente, que avivamento é um sinônimo de barulho, de gente se manifestando em dons espirituais. Mas avivamento seria mesmo só isso? Não que não seja avivamento. Mas seria só isso mesmo? Não. Billy Graham, pastor batista, ele disse o seguinte: avivamento não é descer a rua com... Não. Avivamento é subir ao Calvário com um grande choro. Isso é avivamento. Avivamento não é subir no púlpito como animador de programa de televisão, arrebatar a plateia, arrebatar a igreja, deixar todo mundo em êxtase. Não. Avivamento é santidade, honestidade, evangelização, dons espirituais, fruto do Espírito, amor, compreensão, paciência, oração, determinação, contribuição, respeito para com as autoridades, fé, esperança, amor, abnegação, renúncia a si próprio, movimento, temor, frequência aos cultos de sua igreja e muito mais. Isso é avivamento. Avivamento é movimento, é vida, é respiração espiritual. Eu tenho vontade de ler a Bíblia, eu quero cantar um hino, eu quero orar, eu quero ir para a igreja, eu quero falar de Jesus Cristo para as pessoas, eu quero me envolver. Isso é movimento, irmãos, eu estou avivado. Não é barulho, falar em línguas, profetizar. Isso também faz parte, mas não é só isso, as pessoas estão focando isso. Se hoje aqui tiver barulho, cadeira voando para cima, quebrar um lustre e tal, olha o poder que está aqui nessa igreja. Não, irmãos. 2, 3 dias, você esqueceu tudo isso aqui que aconteceu aqui. 2, 3 dias, você não lembra mais. Avivamento é sair daqui quebrantado. Palavra mudou o meu modo de agir. Pode esperar, a partir de hoje eu não faço mais isso. Isso é avivamento. Você vai viver em santificação, na verdade, com Deus. Isso é avivamento. Não se identifica um crente avivado quando ele está manifestando algo dentro da igreja. Um crente avivado se identifica quando das portas para fora do templo, nós o reconhecemos como um crente, pelo que ele fala, a forma que ele age, a forma como ele se veste, a forma como ele se comporta. Então, portanto, falar de uma igreja que não é avivada, tenha em mente o que isso significa de fato. Não adianta dizer, aquela igreja lá, a Igreja Batista Renovada do Jardim Brasil, de renovado só tem o nome. Não tem movimento nenhum, não tem unção nenhuma, não vejo ninguém gritando em língua, não vejo ninguém se jogando no chão, rodando, desmaiando. Irmãos, isso não é avivamento, isso é um movimento do corpo. Isso é uma reação do homem, mas não é uma reação de Deus.
A reação de Deus deve ocorrer no homem, e não a minha reação ocorrer em Deus. Eu não tenho que ficar aqui promovendo, ficar pulando, correndo para um lado para o outro, fazendo borboleta no paletó. O povo, receba, receba, receba. Aí, pô, agora sim, aí está o movimento, aí está o avivamento. Agora sim, achei a minha igreja, achei a minha igreja. Não adianta, irmãos. Não adianta. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo e ter mudança na minha vida. As pessoas precisam olhar para mim e falar, olha aquele irmão, olha como ele fala em língua bonito. Olha só, rapaz, que coisa, né? Olha como profetiza aquele irmão. Rapaz, nunca vi nada igual. Olha só, ele lê até o número do meu RG. Oh, rapaz, como é que pode? O cara está vendo o meu RG aí. Irmãos, isso não é avivamento, irmãos. Isso é show. Isso é causar, impressionar as pessoas, para dizer, essa igreja é boa, olha só o barulho que está aqui dentro, essa igreja é boa. Irmãos, eu não sou contra o barulho, eu mesmo, quando está pregando, estou dando glória a Deus. Quero nem saber, tem um irmão aqui que foi embora, porque ele falou que dava muito glória a Deus. Ele falou assim, eu não gosto da glória a Deus na igreja, foi embora. Paciência. Eu vou dar glória para quem, né? Então, irmãos, não vamos imaginar que Deus só está aqui se o povo estiver gritando. Não, avivamento, irmãos, é mudança. Eu preciso mudar. Você mudou? Meu genro mudou? Você mudou, Renato? Desde o primeiro dia que você veio na igreja? Mudou ou não mudou? O Renato chegou como? Chegou de ontem pela Sambaíba, não foi? Está na Sambaíba lá, cobrador de ônibus, está aí mexendo com as menininhas, minha filha lá, bonita, assim, aí passa por baixo aqui da roleta. Você não vai pagar? Não, vai pagar o quê, rapaz? Passa por baixo aí. Eu me acerto aqui com o Sambaíba, o meu pai. O seu pai é dono da Sambaíba? Meu pai. E aí você está estudando, você pensa em ter uma profissão, eu vou fazer educação física, fazer faculdade de educação física. Já joguei bola na Portuguesa. Olha, tá vendo? Sabe por que ela está rindo? É tudo verdade que eu estou falando. É tudo verdade, entendeu? Não estou inventando, não. Entendeu? Aí eu fui lá em casa. Aí acaba assim, olha, esse aqui é o meu namorado. Eu já olhei para ele assim, né? Ele, e aí, tudo bem? A graça e paz. A graça e paz. Não foi, Renato? Deu a mão, levamos para a igreja. Aí começou a passar uns tempos, começou a ficar folgado. Vamos, quero ir embora. Da igreja, o pastor queria ir embora. Eu falei, rapaz, esse rapaz está me tirando. Está me tirando. E aí foi acontecendo o quê, irmãos? Já não está mais na Sambaíba. Agora já foi promovida, foi para uma outra empresa aqui, numa fábrica. Foi promovido na experiência. E agora já tem uma outra promoção, vai ficar copinho lá pintando copo. Todo mundo trabalhando, suando, ele pintando um copinho lá, né? Mas ganha mais, ganha promoção. Promoção, André, deixa ele pintar os copos lá. Né? De cobrador, agora pintador de copo, uma benção. É a máquina? Ah, então é a máquina. Ele só põe na. Então você não está fazendo nada mesmo, né, irmão? Nem isso, nem a arte. Aí chegou na igreja, é só pensar, só é Palmeiras, o tempo todo Palmeiras, irmão. Ele falou, o dia que esse cabra aí deixar o futebol, o jogo numa final, para ir para a igreja, eu vou começar a acreditar. E ele não deixou, Carol? Começou a parar de ver o jogo. Não é que ele parou de ver o jogo do Palmeiras, mas quando já tem na hora do culto, ele sai e vem para a igreja. Aceitou Jesus. Começou, até minha filha falou, rapaz, ele está orando e lendo mais a Bíblia que eu. Né? Não é verdade? Está lendo mais a Bíblia que eu. Começou a orar. Se batizou aqui, irmãos. Já faz o quê? 1 ano e meio? Uns 2 anos, né? 2 anos agora em abril, vai fazer 2 anos. A mamãe está na igreja, a vovó está na igreja. Está vendo como Deus faz a obra, irmãos? Deus faz a obra ou não faz? Tem mais 2 irmãos que estavam vindo também, estão um pouquinho assim, tirando mais fera da igreja, mas logo estão aí de novo, né? Já estão orando, logo estão aí de novo. Tá? Então, é Deus que faz a obra. Isso, irmãos, é avivamento, igreja. É isso que é avivamento. Antigamente eu ficava impressionado, eu queria ir na igreja, para ver o cego enxergar.
Eu queria ver o paralítico sair andando. Eu queria isso. Eu gostava de ficar procurando isso na igreja. Eu queria ser de uma igreja que eu só visse isso. Olha aquilo, olha o paralítico andando, olha o cara rolando no chão ali. Eu queria ficar vendo e sair da igreja, sabe? Hoje não, irmãos. Deus me mudou completamente. Agora o que eu quero é ver as pessoas aceitando Jesus. Esse é o maior milagre que tem. As pessoas aceitando Jesus para um culto, irmão. Vim para a igreja. As pessoas estão para a igreja. Irmãos, quando o avivamento vai chegar? Quando ele vai chegar? O avivamento vai chegar quando nós nos dispormos a ouvir a voz de Deus. E não ficar somente olhando o que Deus está fazendo na igreja. Nós temos que estar na igreja para ouvir Deus falar. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Há vários analistas de culto. Pessoas que não vêm na igreja para ouvir a palavra. Deus que me perdoe, mas eu já fiz muito disso, irmãos. Minha esposa já me chamou atenção. Ainda hoje me chamou atenção. Pai, você fica falando que o pastor lá só fica contando historinha? Você fica analisando o culto? Eu falei, é verdade. Até acontece comigo. A gente fica analisando o culto, irmãos. São os analistas de culto. Eles estão infiltrados na igreja, que além de eles não fazem nada pelo avivamento. E ainda fogem dos cultos e de ouvir a palavra de Deus. Aqui não tem isso, aqui não. Mas os analistas de culto, irmãos, são aqueles que a gente canta o louvor. Eles cantam o louvor, quando termina, os analistas dão uma analisada na igreja e sai. Fica lá fora, batendo papo lá, finge que é diácono, fica conversando, aí entra, vai no banheiro, tá, aí liga o celular, fica no celular. Ele não ouve Deus falar. O avivamento vem através de ouvir a palavra, mas o analista de culto, ele não quer ouvir Deus falar. Ele quer analisar como é que os outros estão. São os crentes que, no lugar de se envolver com a igreja, com a adoração, no lugar de ajudar o pastor na obra e a igreja em suas tarefas, ele passa o tempo todo procurando defeito no louvor. É defeito na roupa da mulher do pastor, é defeito na igreja, é defeito na liturgia, é que a igreja é fria, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Para ele nada está bom. Nada na igreja presta. Não se acham em igreja nenhuma. Essa igreja é muito longe, essa igreja é muito fria, essa igreja é muito cheia, aquela ali é muito vazia, aquela igreja ali não tem dom de língua, aquela outra ali, o pastor prega mal, que só vendo, é ruim de Bíblia, naquela lá o pastor não para de falar, naquela outra não tem oportunidade, naquela outra o louvor canta muito alto, naquela canta desafinado, naquela ali as músicas são feias, e o pastor ali fica, Espírito Santo, naquela igreja da frente, e assim, a gente fica o tempo todo, irmãos, analisando o culto dos outros. Só analisando o culto dos outros. E nós não estamos nos preocupando com o nosso culto. O que nós estamos oferecendo a Deus? Que avivamento é esse? Que eu estou na igreja só para analisar a igreja. Né? Aquela irmã anda assim, olha, eu vou trocar de igreja. Ou então, que nem já vieram aqui visitar. Irmãos, a gente não é bobo. Pastor, quando era esse da igreja? Jovem, já veio 2 aqui. Quando era esse da igreja e tal. Chega aqui, cadê as irmãzinhas abençoadas? Não tem umas irmãzinhas abençoadas aqui. Vai embora, some da igreja. Ou então vem, moça também, cadê os varão? Os varão de fogo, né? Os mantenedores, que nem o André falou aqui hoje. Os varões mantenedores, né? Que vai, os investidores. Cadê os varão de fogo? Não tem. Não. Pastor, irmã, você veio visitar a igreja? Não, já tem a minha só, me dá uma olhadinha. Analista de culto. Vem olhar se tem umas irmãzinhas bonitas, né, solteira. São os analistas de cultos, irmãos. Nós não viemos aqui para analisar culto, não. Cultuar. Para cultuar. Irmãos, eu não estou falando de vocês, não. Estou falando para mim também. Que eu já agi como analista de culto em muita igreja aí. Aí eu estou exagerando, estou analisando o culto, que é isso? Eu vim aqui para cultuar ao Senhor. Irmãos, começa a observar isso. Tem muita gente deitada em redes de balanço e cantando, eu quero trabalhar para o meu Senhor, e está na rede de balanço. Não vai sair daí, irmãos. Quer nada, você não quer trabalhar não, querido. Você quer pegar carona na cruz dos outros. Você quer analisar o culto. Você não quer cultuar a Deus. Sabe, vive procurando defeito na igreja e murmurando. Perderam a fé, perderam o amor, perderam o comprometimento com a obra de Deus, para se tornarem desigrejados. É apenas uma questão de tempo. O desigrejado começa assim. Quem é o desigrejado? Ele começa na igreja como analista de culto. Dali a pouco, irmãos,
Dali a pouco, ele é desigrejado. Eu conheci um presbítero de uma igreja pentecostal, não vou citar o nome dele, que ele pode estar participando aqui. Tá? Ele estava numa igreja e ele falou para mim: olha, irmão, eu era analista de culto. Você está brincando? Eu era analista de culto. A minha vida era analisar o culto. Então eu estava sentado lá, o pastor pregando, o pastor errou essa palavra, o pastor leu errado, o pastor está tremendo. E eu passava o tempo todo, irmão, o tempo todo criticando o meu pastor. Um dia o pastor me chamou para pregar. Aí eu fui todo, orgulhoso, agora sim vai ver o que é pregação. Aquele presbitão, que chega, agora você vai ver o que é pregação. Aí ele subiu lá, ele começou a pregar, irmãos, o fogo caiu. Ele contou para mim, ele contando para mim. Eu te contei isso, Diné? Ele contou para mim. E o fogo caiu na igreja. E o povo tudo glorificando. E ele pregando lá. E aí aquele jeitão dele de orgulhoso, Está vendo? É assim que faz, pastor. Eu lembro, pastor, glória. E o povo, de repente, sabe o que ele fez, irmão? Olha ele, ó. Glória a Deus. Ele, glória a Deus, minha Nossa Senhora. Terminou a palavra, a igreja pagou. A igreja pagou. Terminou a pregação, ele foi lá, o pastor chegou nele, ô irmão, o irmão ele trabalhava comigo, ele trabalhava na portaria comigo, da empresa, no Grupo Sinal, vou te falar que é o nome dele. Daí eu falei ao pastor, o irmão trabalha 12 horas por dia, 12 horas por dia, 6 dias por semana, o irmão está precisando descansar, hein? Porque minha Nossa Senhora, na nossa igreja também já é demais. Já passou dos limites. Sabe o que é isso aí, irmãos? Analista de culto. Se ele estivesse ali cultuando, adorando, o pastor está errando, vai orando pelo pastor. O pastor não está fazendo o que deve fazer, vai orar pelo pastor. Vai orar para as coisas mudarem, porque ficar criticando só vai deixar o homem mais nervoso ainda. Ele não vai resolver nada. Não vai resolver, como não resolveu no caso dele. Exatamente. Irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração para essa verdade. Vive procurando defeito na igreja e nas pessoas, perderam essa fé. O avivamento só vai chegar quando todos abrirem os ouvidos e o coração para a palavra do Senhor. Ezequiel 37 diz assim, irmãos: veio sobre mim a palavra do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Quantos podem dizer amém? Observe que enquanto a palavra não era profetizada, os ossos permaneciam do mesmo estado. Eram ossos secos jogados no chão. Mas ao grito do profeta: vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí as coisas começaram a mudar. Diz a Bíblia que houve um ruído, houve um rebuliço e houve organização. Igreja, ouvi a palavra do Senhor. Cadê o ruído? Cadê o rebuliço? Cadê a organização? Não podemos estar pior do que o vale de ossos secos. Não sejam analistas de culto, sejam adoradores, dá glória a Deus, movimente-se. Vamos aplaudir a Jesus bem forte nesta hora, irmãos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando o avivamento chegar, quando o avivamento vai chegar, o avivamento vai chegar se você ouvir a palavra e temer. Abacuque capítulo 3, versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
Primeiro eu ouvi a palavra, depois eu temi. Tem gente na igreja que não foge da palavra. Em contrapartida, eles não a temem. A palavra de Deus é para ser ouvida e ser temida, e não subestimada. Se você está cometendo um pecado e a palavra é lida, você deve esquecer todas as desavenças e prestar atenção no que diz o Senhor. Salmos 119, versículo 120. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. É para arrepiar mesmo, igreja. Se queremos ter uma vida e uma igreja avivada, temos que nos arrepiar diante da palavra do Senhor. Afinal, Ele é o nosso Deus. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Poder para salvar, poder para curar e poder para a sua glória nos levar. Quando o avivamento vai chegar? O avivamento vai chegar, irmãos, se você ouvir a palavra, temer e clamar por Ele. Você tem que ouvir a palavra, tem que temer e tem que clamar. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Olha agora, primeiro eu ouvi, depois eu temi. E eu clamei, aviva, Senhor, a tua obra. O profeta não foi nas ruas criticando as pessoas, não. Ele disse, aviva a tua obra, Senhor. Irmãos, vou falar de dois tipos de crentes. Primeiro, crente acomodado. Esta igreja não é uma igreja avivada. Vou procurar outra igreja. Segundo, crente que faz a diferença. Esta igreja parece adormecida. O que eu posso fazer para mudar essa situação? Vou clamar a Jesus por avivamento. E as coisas aqui, elas vão mudar. Nós estamos ainda no período de comemorar a consciência negra. Não é verdade? Foi ontem, né? O dia da consciência negra. Então eu queria citar aqui um homem negro, um pastor negro, que fez toda a diferença, pelo menos na minha vida ele fez. Na minha vida ele fez muita diferença, inclusive para a salvação. William Joseph Seymour, pastor norte-americano, negro, nasceu no dia 2 de maio de 1870. E durante a sua adolescência, converteu-se na Igreja Batista Americana. E posteriormente abriu a sua própria igreja, na Rua Azusa, número 312. Quem já ouviu falar na Rua Azusa aqui? 312. Onde orava, esse pastor orava, se eu desse um chapéu eu tirar agora, 7 horas por dia, dentro da igreja, buscando avivamento. Aí as coisas têm que acontecer, né? Tem que acontecer. E o resultado foi o retorno dos dons espirituais da igreja. O pastor Seymour não se limitou a ficar pelos cantos reclamando da sua igreja. Ele foi a própria mudança de que a igreja precisava. E você vai se limitar a reclamar da igreja, do pastor, dos líderes, da liturgia, ou vai se levantar, orar, trabalhar para que as coisas mudem? Chega de analistas de cultos. Nós precisamos mesmo nos envolvermos, sermos novos Abacuques, sermos novos Seymours, que se movem diante da palavra de Deus, clamando, aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra. Quando o avivamento vai chegar? Por último, para encerrar, o avivamento vai chegar se você ouvir a palavra de Deus, se você temer a palavra de Deus, se você clamar a Deus e se você pedir misericórdia pelos teus pecados. Irmãos, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, uma igreja adormecida é uma igreja medíocre, que está sob a ira de Deus, pois tem desprezado o amor, a fé, a comunhão, a dedicação ao Evangelho. Tem se demonstrado desinteressada pelas coisas de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus odeia, é o crente desinteressado pelas coisas dele. Ele não gosta, ele não suporta. Ele falou assim, quem dera vocês fossem quentes ou frio, porque o quente está comigo,
O frio eu vou investir para aquecer. Mas o morno, ele não sai disso. O morno, disse Jesus, eu vou vomitar. São os crentes mais ou menos. São os crentes desinteressados pelas coisas de Deus. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16: conheço eu as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Numa situação desta, irmãos, há 4 coisas a se fazer imediatamente. Primeiro, ouvir a palavra de Jesus. Segundo, temer a palavra de Jesus. Terceiro, clamar por fogo, por avivamento. Quarto, pedir misericórdia ao Senhor, para que Ele não nos rejeite, para que não nos vomite. O crente morno reclama quando está enfermo, reclama quando perde o emprego, quando perde o marido, quando perde a esposa, quando está com dívida, mas se esquece que o crente em Jesus, além de promessas, ele tem deveres. Não adianta ficar cobrando as promessas de Deus, se eu não estou cumprindo com os meus deveres de crente. As promessas de Deus, irmãos, são condicionais. Elas se condicionam à nossa atitude. Davi prometeu o reino a Saul, e depois tirou o reino de Saul e disse, eu me arrependi, daqui o reino de volta. Por quê? Porque era condicional. Saul não fez caso das coisas de Deus e perdeu o reino. O dever de orar, irmãos, de buscar ajuda em oração, de exercer a fé, de andar em conformidade com a palavra de Deus, e aí ele não faz nada disso. E passa a transferir a sua culpa para a igreja onde congrega, para o pastor, para o esposo, para os filhos, a culpa dele, a culpa daquele, a culpa daquele outro. Não, a culpa é minha. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Onde está escrito isso, pastor? Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Está escrito isso. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Quer lamentar? Quer ser analista? Vai analisar teu coração. Analisa como está e vai melhorar. Que igreja é essa que nós queremos apresentar a Jesus, irmãos? Portanto, amados, se sente a ausência de avivamento, peça pela misericórdia de Deus, porque a igreja somos todos nós. A culpa é de todos nós. Amém, irmãos? É assim. Estou encerrando aqui, irmãos. Deixa eu já contar uma história para vocês. No mês de junho de 2013, a Dinéia acho que não vai lembrar disso, 2013, uns quase 9 anos, né? 8 anos e meio. No mês de junho de 2013, já falei para vocês, tudo acontece, eu não sei se vocês lembram disso, eu marco tudo. Não marquei o dia, mas marquei pelo menos um mês aqui. O mês e o ano, tá? Em junho de 2013, eu tive um pesadelo horrível. Eu creio, irmãos, que foi o pesadelo mais horrível da minha vida. O mais horripilante de toda a minha vida. E o que eu estava sonhando? Eu sonhei que a minha esposa, ela veio até diante de mim, na minha frente, pegou um monte de ossos de um cadáver, uma caveira, vários ossos, e jogou nos meus pés, tudo desconjuntado. Eu olhei para aquilo, eu falei, Dinéia, o que é isso? Ela falou assim, é a tua filha. Eu falei, não pode ser. A minha filha tem 18 anos. Ela não pode estar numa situação como essa. Não foi para isso que trouxemos ela ao mundo? Não foi para isso que investimos na vida dela? Um monte de ossos. Ela falou, sim, aí está a tua filha. Eu falei, não, eu não aceito. Eu não aceito, isso aqui não é minha filha. Eu não aceito, eu não aceito. Eu acordei. E falei, meu Deus, isso não é um sonho comum. Isso tem um significado. Isso não é normal. Se foi o pior sonho da minha vida. Eu tinha certeza que ela era que estava ali. Foi o pior sonho da minha vida. O que isso significa, Senhor? E o Senhor colocou a palavra no meu coração. Isso significa a forma com que muitos pastores vão apresentar as suas igrejas naquele dia perante mim. E eu vou dizer a eles, não foi para isso que eu investi na minha igreja. Eu não aceito uma igreja desconjuntada, destruída, em ossos. Eu não aceito.
Deus falou profundamente do meu coração. Eu já era pastor de uma igreja, e Deus falou profundamente do meu coração através dessa palavra. O que Deus estava falando, irmãos? Eu quero a minha igreja alegre, eu quero a minha igreja viva, eu quero a minha igreja em movimento, eu quero a minha igreja orando, eu quero a minha igreja lendo a minha palavra, eu quero a minha igreja aos meus pés buscando graça, eu quero a minha igreja viva. Eu não posso me apresentar a Jesus com as minhas mãos vazias. Tem um hino da harpa cristã, o hino da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Eu posso ter minhas mãos vazias? Eu não posso. Eu preciso analisar minha vida. Aviva, Senhor, a tua obra. Concluindo a mensagem, Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre terra seca. Derramarei o meu espírito e a minha bênção sobre os teus descendentes. Espiritualmente falando, irmãos, não estaria muitas igrejas vivendo em terra seca pela ausência da chuva do avivamento? Será que não? O Senhor quer derramar torrentes de águas vivas aqui, irmãos. E Ele realmente espera, com um desejo ardente, poder finalmente fazer aquilo de que fala em Isaías capítulo 30, versículo 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. E é exatamente isso que Deus quer, dar a uma terra seca, águas do avivamento. Repitam comigo, irmãos, águas do avivamento, bem forte, águas do avivamento, de novo, o que o Senhor quer dar a esta terra seca? Portanto, receba nesta noite águas da vida de Cristo Jesus. Ele está oferecendo água. Ele espera poder te renovar neste lugar. Avivamento é sinônimo de renovação. Por isso, em pé,